Então, pessoal, dando continuidade no nosso assunto de geometria plana, a gente vai estudar especificamente a circunferência, ou seja, a nossa aula é estudo da circunferência. Aí, ó, bom, circunferência, né? Ela tem o formato já conhecido pela gente, certo? Que é a circunferência, é essa linha branca aqui, tá certo? Existe uma história entre a diferença de círculo e circunferência. Essa linha branca aqui é a circunferência. O círculo é a parte de toda ela, certo? Exemplo, circunferência é a aliança, o círculo é a moeda, por exemplo, que ela é toda preenchida. O que a gente tem que saber de circunferência? Primeiro, que existe uma distância entre a circunferência e o centro, tá? Essa distância amarela que acabou de aparecer aí, vou chamar de raio, tá? Essa distância aí. E esse raio, ele é uma distância a mesma desse centro para qualquer uma distância, aliás, para qualquer um ponto da circunferência, tá? Então, repetindo, o raio é a distância do ponto central até qualquer borda da circunferência, tá certo? Essa distância é a mesma. Detalhe, se você tiver outro raio que coincide com esse primeiro raio aqui, que corta a circunferência bem ao meio, essa distância aí tu vai chamar de diâmetro, tá legal? Essa distância toda tu vai chamar de diâmetro. Logo, eu posso concluir que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ó, o raio daqui para o raio é a metade do diâmetro. Se você tiver o valor do diâmetro, você tem o raio. Basta pegar o valor do diâmetro e dividir por 2 que você encontra o raio. Tá legal? Aí, ó, só onde esse R aí a gente sabe que é o raio, esse D a gente sabe que é o diâmetro. E aí, ó, vou passar um exemplo para vocês. Sim, ó. Ei, professor Dantas. Ah, olha, o diâmetro é 2 vezes o raio. Se o raio é 24, então vai ficar 2 vezes 24, né? Que vai dar o quê? 48. Só que 48 o quê? Centímetros, né, pai? Centímetros. Poxa, professor Dantas, tem que passar para metro. Como é que eu faço? Pô, de centímetro para metro, tu pula 2 casas decimais com a vírgula para a esquerda, ou tu multiplica esse valor por 100. Aliás, perdão, divide esse valor por 100, tá? Centímetros é a centésima casa de metros, então, ó, você divide por 100, e 48 dividido por 100 é 4,8 metros. Qual é a Ah, moleque. habilidade aqui? Você transformar de centímetro para metro. Toda vez que você transforma de centímetro para metro, você divide por 100. Tá legal? Então a Uhum. resposta aí é a letra C. Beleza? De boa? Tranquilo, né? Graças a Deus. Né? Uhul, não tô As tão questões, burra. as questões que eu vou passar para vocês são nesse naipe aí. Só uma que não é. Tá? Comprimento da circunferência. O que a gente entende como comprimento de uma circunferência? Presta bem atenção. Comprimento de uma circunferência é uma informação muito, muito importante. Veja, já dei uma informação para vocês que é a relação diâmetro-raio. E também dei a informação que o raio é uma distância que vai do centro à borda de uma circunferência. Beleza. O comprimento de uma circunferência é essa linha aí branca, certo? Vamos imaginar que eu pegue essa linha e corte ela, né? Eu vou imaginar só a linha branca, né? Eu vou cortar ela e vou esticar ela no plano, certo? Tá aí, ó, essa linha branca aí. Essa linha branca é o comprimento, tá legal? Então, só para enfatizar, aquela linha lá, eu peguei, dei uma navalhada nela, cortei, né? E aí eu coloquei ela no plano. Isso aí, essa distância é o comprimento, certo? É lógico, na circunferência tu vai olhar ela sempre como um formato circular, tá beleza? Tá. Bom, esse comprimento aí, ele tem um valor específico para te calcular. Como é que tu faz esse comprimento aí? Tu tens, na verdade, C, que é o comprimento da circunferência, é igual a 2, que multiplica o valor de π, que é o famoso π que a gente vai conhecer, vai lidar com ele muito em circunferência. Então, repetindo, o comprimento é igual a 2 que multiplica o π, que multiplica o r, onde esse r é o quê, pessoal? O raio da circunferência.
Então, o comprimento, essa linha bem aqui, ó, ela é 2πr, é o comprimento da circunferência, tá? Esse R é o raio, esse π aí é um valor enigmático para os matemáticos, né? Porque é um 3, 14, 15, 9, 2 e vai seguindo, tu nunca sabe qual é a próxima casa decimal, tá certo? Tá aí, olha uma questão. Qual o comprimento da circunferência em centímetros? Presta atenção, é em centímetros. Ali o valor está 20 metros, então em centímetros. E outra, ele disse para te adotar, né, π igual a aproximadamente 3, tá? Ó, veja, o comprimento da circunferência, deixa eu só voltar aqui, o comprimento da circunferência é 2πr. Eu vou te dar um tempinho para te pensar nessa questão aí. Qual o comprimento da circunferência? Quanto é que vale o raio? 10. Exatamente. E, mano, isso aí é o diâmetro. O raio vale o quê? O 10, dobro. né? Peraí. Ei, Robledo. Ou quem esteja falando que eu estou identificando a voz da Robledo, eu acho. Ei, essa distância aqui é o diâmetro. O raio vai do centro à borda. O raio é só a metade, meu querido, de 20, que vale 10. Beleza. Se o raio vale 10, então eu posso ir na fórmula do comprimento, né? O comprimento é igual a 2πr. Detalhe, o π vale 3 aproximadamente e o raio vale 10. Olha lá. Então, o π vale 3, raio vale 10. Legal? 2 vezes 3, eu sei que é 6, vezes 10 dá o quê? 60 metros. Égua, professor, está em metros. E agora? Como eu passo para centímetros? Ora, se de centímetros tu divide para transformar em metro, de metro para centímetros você o quê? Multiplica por quanto? Por 100. É a Então vai dar o letra quê? E. Exatamente. Letra D, resposta 6.000 centímetros. Área. E, mano, presta atenção. Área da circunferência. O que é a área da circunferência? Primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a área, né? De algo. A área é essa parte preenchida, tá? Veja, a circunferência, essa borda aí, né? A área é essa parte preenchida aí. Legal? Ou seja, essa parte amarela junto com a borda, tudo isso aí é a área da circunferência. E a área da circunferência, ela tem alguns parâmetros que tu precisa utilizar, por exemplo, o raio, certo? Tu tem que conhecer o raio da circunferência, certo? Ó, a área da circunferência é definida por essa equação aí. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado, tá? Ou r ao quadrado, enfim, como os alunos gostam de falar. Então, a área da circunferência, essa parte amarelada com a borda branca, é π, o famoso π, vezes r elevado ao quadrado, tá? Não custa nada lembrar que esse pingo aqui é uma multiplicação, tá? Beleza? Então, é isso. E professor Dantas, de onde vem essa fórmula? Mano, pelo amor de Deus, não vai fazer pergunta difícil para cá. Grava logo isso aí, porque a prova do Enem agora é de janeiro. A gente está muito longe, mas está muito próximo. Mas de onde ela vem essa fórmula? Ora, os caras cortaram, tipo, do centro para a borda em formato de pingos de laranja, certo? E fizeram mais ou menos base vezes altura de um retângulo aberto. Isso aí eu posso mostrar para vocês em sala de aula um dia. E aí chegaram nessa fórmula aí. Mas, meu querido, agora só grave. A área da circunferência é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Beleza? Ó, vamos fazer um exemplo aí. Bora ver se tem um exemplo. Tem um exemplo aí, ó. Qual é a área dessa circunferência aí? Sendo que tem esse valor aí. E, opa, ele ainda pediu para te adotar aqui, olha, π aproximadamente 3, aí a conta vai ficar bacana. Então, a situação é essa. Você tem uma circunferência, tu tem esse valor 10, que lógico, esse valor 10 aí é o diâmetro,
porque ele vai de borda a borda, então o raio vale 5. Bom, de posse do raio e de posse da aproximação com 3, então eu posso substituir na equação, né? Ó, 3 vezes 5 ao quadrado. Só que detalhe, eu faço primeiro o quadrado, não é verdade? Ordem de cálculo, então 5 ao quadrado dá 25, e 25 vezes 3, 75 metros quadrados, letra B, não é isso? A resposta é a letra B, certo? Qual o valor da área e o perímetro dessa figura? Só que detalhe, o professor senhor não ensinou essa figura para a gente. Ensinei sim. Só que, se tu reparar bem, aqui tu tem uma circunferência, só que pela metade. Confere? Você tem uma circunferência, né? Pela metade. Tu sabe calcular a área da circunferência. E detalhe, você tem o raio aqui, ó, né? Você tem o raio. Poxa, então bora calcular a área dessa circunferência. A área é πr quadrado. O raio, né? Vale 30 e o π é a aproximação de 3. Então vai ficar 3 vezes 30, né? Ao quadrado. Logo, vai dar 30 ao quadrado é 900. Vai ficar 3 ao quadrado, 9. Um zero, vai em dois zeros aqui, né? E 3 vezes 9 dá 27. Então isso aqui vai dar 700 metros quadrados. Só que detalhe, eu calculei a área da circunferência toda. Eu quero a área dessa figura aqui. Essa figura é o quê? Metade da circunferência toda. Que vai dar exatamente 1.350 metros quadrados. É a área dessa figura. Legal? E professor Dantas, ele não está pedindo só a área, está pedindo a área e o quê? Perímetro. Se ele está pedindo o perímetro da figura, então você tem que calcular essa região que tá de tinta preta aqui e essa região que está de tinta vermelha, somar as duas. Vou calcular a circunferência, confere, e dividir por 2, que é o que eu vou fazer. Ó. Comprimento da circunferência é 2πr, o raio vale 30, o π vale 3, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Só que como eu quero a metade, só essa parte aqui, então eu vou pegar 180, dividir por 2, que vai dar 90. A questão acabou, professor? Claro que não. Por quê? Eu calculei apenas essa parte em negrito aqui. Eu estou precisando calcular, somar com essa região aqui. Pergunta de vestibular, quanto é? Eu vou dar 1 minuto para alguém me responder. Quanto é que vale essa distância aqui, ó, vermelha? Quanto é que vale? 60. Por que que é 60? Multiplica o raio 2 vezes, que dá o diâmetro. Exatamente. É isso a resposta. É porque é o diâmetro. Nada mais é do que a ideia de que daqui desse centro borda vale 30, que é o raio, e dessa borda vale 30, e 30 mais 30 é 60. Isso aí é o diâmetro. Ah, então para eu calcular o perímetro dessa figura, o que eu tenho que fazer? Basta eu pegar o quê? O 60, né, que é essa distância que vocês me responderam agora, mais o 90, que é essa outra distância aqui, que é metade do comprimento, que vai dar quanto isso aí, então? Resposta 150 metros, né? Então tá, bora fazer uma outra questão aí. Tá. Sendo 20 centímetros o lado do quadrado, determine a área da parte escurecida da figura. Oh, é lógico, pessoal, é porque essa questão está na apostila de vocês que eu coloquei lá, né, como material de apoio. A parte escurecida seria essa parte amarelada aqui, tá? Lá na figura é claro, essa parte de dentro está em branco, essa região aqui está em branco. Sim, continuando. Então, eu quero que você calcule a área da parte escurecida, tá? Nessa questão aqui, a parte escurecida é essa parte amarelada aqui. Alguma ideia de como eu calculo isso aí? Mano, tu vai pensar assim, ó. O que tu vai fazer? Pensar nessas figuras separadamente. Simples assim. Um quadrado e uma circunferência. Tu calcular a área do quadrado, calcular a área da circunferência. E depois diminuir uma da outra. Porque se tu parar para pensar, na verdade, tu tem o quadrado e tu tá retirando o círculo. Né? Tu tem o quadrado e tu tá retirando o círculo. Né? Nesse caso, não, aí calcula separadamente. Então, bora calcular separadamente. Olha,
A área do quadrado é L ao quadrado. Confere. O lado desse quadrado aqui é 20 centímetros. Então vai ficar 20 elevado ao quadrado. Correto? 20 centímetros quadrados é a área amarelada aqui. Vou calcular agora a área da circunferência, que foi a nossa aula de hoje, beleza? Está sendo, na verdade, a nossa aula de hoje. A área da circunferência é πr quadrado, pedir para vocês gravarem esse valor. O π vale 3, o raio. Quanto é que vale o raio? Ei, vamos pensar com bastante calma. O professor Dantas do meu coração, daqui para cá, ou seja, a base desse quadrado vale 20 centímetros. Eu vou até voltar, ó, que vai ficar melhor para te ver. Ah, é 10. Ó, exatamente, porque, ó, a priori essa distância aqui vale 20. É o diâmetro. Como eu quero o raio, é a metade de quem? De 20, correto? Como eu coloquei separadamente, a gente visualiza menos, não é verdade? Mas o raio vale 10, que é a metade dessa distância aqui, que vai ser exatamente essa distância bem aqui, ó, do diâmetro da circunferência. Então, o raio vale 10, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 3, de onde veio esse 3 mesmo, professor? É o π, mano, tá bem aqui em cima. 100 vezes 3 dá o quê? 300. Bom, como tu quer a área daquela figura inicial lá, que é a área do quadrado menos a área do círculo, né? Tu vai fazer 400 menos 300. Então, essa área total aí que tu está querendo. Determine a área e o comprimento de um círculo de diâmetro 10. Isso aqui, ó, é só apostila. Aqui, ó, adote π igual a 3, determine a área da figura abaixo. Tá aí, ó, né? A figura é assim. Essa distância aqui vale 8 o quê? Centímetros ou metros? Centímetros. 8 centímetros. Tá, beleza. Então tá, professor, eu quero calcular essa área aqui, ó. A área da região. Legal? Então, ó, isso aqui é uma meia circunferência. Então, o que que você vai fazer? Você vai calcular a área dessa circunferência, π vezes r elevado ao quadrado, e no final de tudo, tu vai dividir por quanto? Por 2, que é uma banda de circunferência. Tá certo? Lá no slide tá assim. É a mesma coisa. Tá? Lá no slide tá assim, ó. Dividido por 2. Só que como aqui, ó, a nossa pegada é algébrica no quadro, então é dividido por 2. Confere? Ah, olha, professor Dantas do meu coração, o π vale 3. Então, ó, 3 raio. Quanto é que é o raio aqui? 4. 4. Por quê? Porque o raio é essa distância aqui, ó. O raio é essa distância. Exatamente essa distância aqui, ó. A metade dessa distância. Se o diâmetro é 8, o raio vale exatamente 4 centímetros. 4 ao quadrado. Dividido por quanto? Por 2. Né? Vou fazer bem aqui agora. Ó, professor Dantas, olha. 3, 4 ao quadrado, 16, dividido por 2. A área vai ser... Olha, nesse caso aqui eu posso pegar 16, dividir por 2 dá 8. Então vai ficar 3 vezes 8. E 3 vezes 8 vai dar 24, né? Centímetros quadrados. Preste atenção. Toda vez que você faz, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Toda vez que você faz contas, por exemplo, você vai fazer essas continhas aqui para mim lá no teu questionário, correto? Nunca te esquece de colocar centímetros e a dimensão dele, quadrado. Por quê? Porque está calculando a área aqui. Tá legal? Tá aí, ó. É isso. Vou passar uma questão aqui para vocês aqui do quadro. Eu queria que vocês calculassem para mim essa questão, tá? A figura é essa bem aqui. E eu quero que tu calcule a área dessa figura aqui, essa área aqui. Sendo que essa distância aqui, olha, vale 6 metros. Vamos supor que isso aqui seja uma praça.
E eu quero que tu calcule a área dessa praça aí. Por favor, tá? Sejam felizes. Professor, mas qual é o valor de Pode pi? falar. 3. 3. Essa pergunta aí é uma pergunta muito séria, porque o valor do pi é 3,14, tá lá. Só que eu quero que vocês adotem pi igual a 3, tá? Para ficar mais fácil, sabe como é? Eu tô bom de coração hoje. Tá, bora lá. Vou fazer aqui pra gente, tá certo? Essa questão. Veja. Professor Dantas, primeiro, que figura é essa aqui, ó? Na verdade, isso aqui, olha, se tu parar para pensar, eu vou fazer um desenho menor aqui para a gente entender legal. Eu vou fazer uma circunferência como um todo. Isso aqui era para ser uma circunferência, mas saiu meio oval, né? Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Bom. Eu fiz uma circunferência. Se tu pegar essa circunferência e dividir, né, em 4 partes, ó, né? 4 partes, era para dividir bem aqui no meio, certinho. 4 partes. Tu pode perceber que esse desenho aqui que eu estou riscando é o mesmo desenho que isso aqui. Na verdade, esse desenho bem aqui em cima, ó, é esse desenho aqui. O professor Dantas. Então, o que tu pode fazer? Tu pode calcular a área da circunferência, como eu te ensinei, e depois dividir em quantas partes, pessoal? 4 partes. Que vai ser, uma parte vai ser essa região aí. Tá legal? Aí é só tu fazer isso aqui, então. Vou apagar bem aqui. Tá certo? Então, tu vais fazer. Poxa, o raio aqui, ó. O raio vai da borda até o centro. Então, o raio aqui já vai ser, né, 6 metros. Beleza? Aí, ó, tu vens. A área é π vezes raio ao quadrado. Só que dividido por quantas partes? Por 4. Porque nesse caso aqui é a quarta parte de uma circunferência. Aí tu vem ela com bastante calma. Categoria área é igual π vale 3. O raio vale 6 ao quadrado dividido por quanto? Por 4. Beleza. O que eu vou fazer agora? Professor Dantas do meu coração, vai ficar assim. 3. 6 ao quadrado vai dar 36. Dividido por 4. Confere? Só que, 36 dividido por 4, posso dividir aqui direto, dá 9, né? Porque 9 vezes 4 dá 36. Então, 36 dividido por 4 dá 9. Então, tu pode fazer isso aqui, ó. A área é igual a 3, que eu não mexi, vezes 9. E 3 vezes 9 dá o quê? 27 metros quadrados de boa, né? 27 metros quadrados. Beleza, corações? É isso, então. Queridos, eu vou agora mesmo eu vou colocar lá na plataforma as 4 questões para vocês têm 1 hora lá para tentar entrar em contato. Eu vou dar aula agora em outro lugar, presencial. Aqui qualquer coisa, manda um oi aí, tá? Só essa questão aqui, não entendi. A gente vai tentando se ajudar. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tchau, bonitos. Grande beijo para vocês. Bom ver. Tchau. Vou encerrar a aula aqui, tá? Ok. Bom dia.